Deus colocou uma palavra para que eu pregasse hoje, com o tema, se você tiver aí para colocar para mim, vida vitoriosa. Quem quer uma vida vitoriosa? Está bem desanimado. Quem quer uma vida vitoriosa? E aí eu comecei a escrever essa palavra. Comecei a escrever. E quando eu vi, a palavra foi se esticando. Quando eu vi, a palavra foi ampliando. Eu falei, gente, não dá para pregar isso aqui em 45 minutos. Não dá. E eu, depois de horas fazendo, horas e dias fazendo essa mensagem, eu tomei uma decisão. Quem ama a palavra? Eu não vou pregar a palavra inteira aqui hoje. Eu vou pregar metade da palavra hoje, por causa do tempo, que se eu ficasse aqui, eu ia ficar 2 horas, quase 2 horas. Então eu vou pregar metade da palavra hoje e a metade quarta-feira que vem. Quem entendeu? Poxa, apóstolo, eu não vou poder estar quarta-feira. Dá um jeito. Poxa, apóstolo, eu não posso mesmo. Pois você assiste no YouTube. Mas eu quero preparar você, que eu vou pregar parte 1 dessa palavra, vida vitoriosa, e na quarta-feira eu fecho o projeto, porque eu já tenho uma palavra para a ceia. Eu ia colocar metade hoje e a metade na ceia, mas eu já estou com a palavra da ceia. Todo mundo entendeu? Amém? Então fique de pé aqui, deixa eu ver um negócio. Fique de pé aí. Você vai... Isso aí, irmão, isso aí, faz exercício. Olha aqui, nós vamos fazer um ato profético aqui. 3 vezes. Eu vou ler um versículo e nós 3 vezes vamos fazer assim, vida vitoriosa. Como? Vida vitoriosa. Não, vida vitoriosa. Vida vitoriosa. Não, tem outra assim, vida vitoriosa. Não é assim não, irmão, é assim, vida vitoriosa. Tá, mas eu estou vendo ainda uns não fazendo, então nós vamos. Vida vitoriosa. Isso, melhorou. Então escute. Quando eu terminar de ler, 3 vezes, eu já estou pregando, isso aí já faz parte da mensagem. 3 vezes, nós vamos dar um brado alto aqui. Vida vitoriosa. Amém? Romanos 8:36. Romanos 8:36. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 1, 2, 3. Vida vitoriosa! Vida vitoriosa! Vida vitoriosa! Dá um aplauso a Jesus aí. Aleluia! Pode sentar. Maravilha. É isso aí, recebe mesmo. Eu quero tratar esse tema, mas não dessa maneira que muitas vezes a gente acaba vendo um cortezinho de mensagem, a gente faz isso também, mas de uma maneira um pouco mais aprofundada. Não como simples tópicos de frases de efeito, mas como algo que a gente reflita no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir, porque afinal de contas, não existe cristianismo sem ser parecido com Cristo, amém? E não é Cristo no sentido físico, é na sua essência, sendo do bem, sendo consolador, tendo uma palavra de ânimo, se for preciso, disciplinando, corrigindo. É a essência, buscando a paz entre todos, é vivendo uma vida de santidade, amém? Amém? Cada um com as suas limitações, até porque somos seres humanos e vamos ter, mas um pouquinho mais profundo esse tema. Escute aqui, olha, preste atenção nisso. Por que tem gente que não tem uma vida vitoriosa? A gente precisa começar por essa pergunta. Por que tem gente que não tem uma vida vitoriosa? A questão dessa pergunta não está em si na pergunta. Está no tipo de resposta que as pessoas querem. Porque se você perguntar lá fora o que é uma vida vitoriosa, infelizmente até dentro da igreja ainda tem muita gente focado nisso, é uma vida do que ele comprou, é uma vida da viagem que ele fez, é uma vida da conta bancária que ele tem, é uma vida do patrimônio que ele está construindo,
é uma vida da influência que ele tem, é uma vida baseada muito no ter. Está errado isso? Não, eu também quero ter as coisas, quero viajar, quero ter minha tranquilidade financeira, claro que eu quero, não tem problema nenhum isso. Só que quando a vida vitoriosa se resume a isso, é uma vida de quem não está andando com Deus. É uma vida de quem não conhece a palavra de Deus. Porque uma vida vitoriosa, se você olhar na palavra, ela não é desse jeito. Ela não é desse jeito. Ela tem momentos que dá até a impressão, fala, não é possível. Imagina Jó. Olha a vida que Jó tinha. Patrimônio que Jó tinha. E de repente, ele não tem nada. Nem saúde. Nem filho. Nada. Na sociedade, o jornal estamparia. Jó faliu e está doente. Mas e o que a Bíblia fala desse momento de Jó? Qual é o olhar de Deus para esse momento da vida de Jó? Qual é o olhar do Senhor Criador dos céus e da terra, vendo na notícia do jornal, na rede social, estampado? Urgente, Jó faliu, perdeu sua família e está doente. E vai morrer. É um olhar assim que foge dessa vida vitoriosa. Mas eu também não posso deixar você ir para o outro extremo. Que se você está sofrendo, é tudo bem, está tudo normal, e é assim mesmo, que eu nasci para sofrer, e papapá. Não, 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 não. A gente precisa olhar uma vida vitoriosa de maneira mais bíblica, de maneira mais espiritual, de maneira menos carnal. Porque muitos estão desistindo da fé, porque quando lê um tema como esse, vida vitoriosa, ele já imagina nos desafios de amanhã. Ele já imagina na semana, o mês que começa amanhã. Ele imagina o desafio que ele está vivendo. E ele fala, meu Deus, como é que eu vou ter uma vida vitoriosa? Escute isso aqui, ó. Eu coloquei assim, a resposta é simples. Estamos vivendo nessa terra. Fala para quem está do teu lado. Você está vivendo nessa terra. E a gente, às vezes, parece que esquece que a gente está vivendo nessa terra, que os seres humanos são diferentes, que os contextos são diferentes, que há uma crise que a gente não tem domínio, que há situações que a gente não sabe, não tem o controle, não tem o domínio disso. Você dorme satisfeito, feliz, e vai fazer um exame e volta com a tragédia na mão. Você foi dormir com tudo maravilhoso, você olhou na sua conta bancária, graças a Deus estou pagando as minhas contas, estou juntando um dinheiro, poxa vida, estou investindo num consórcio, comprei aquele lote, pô, que maneiro, meu casamento está tão maravilhoso, meus filhos no caminho, que bênção. E aí você vai fazer um exame de rotina. Eu fui agora, sexta-feira, começar a fazer uma bateria de exames, que fazia muitos anos, acho que tem uns 2 anos que eu não faria nada. Aí eu fui lá, o cara pediu um monte de exame de sangue, coração, põe aquele monte de aparelho e começa a saga agora. Tudo maravilhoso. E de repente veio uma notícia. E aquela notícia desestrutura tudo. Um pastor amigo, fui tomar um café com ele, e ele falou, preciso te contar um negócio. Falou de uma enfermidade feroz, coisa seríssima. Falei, meu Deus, logo agora que você resolveu isso, você resolveu aquilo, resolveu assim, não é possível. Paulo, ore por mim, que está complicado. A minha saúde está complicada. Sério mesmo o negócio. E aí? Então quer dizer que ele não tem uma vida vitoriosa. Então você está desempregado, então você não é um vitorioso. Se você não viajou, você não é um vitorioso. Se você não tem o carro dos seus sonhos, você não é vitorioso. Aí a gente vê uma propaganda. Vem para Jesus, que a sua vida nunca mais será a mesma.
qual é a primeira coisa que ele pensa? Eu vou me dar bem na vida. Eu vou casar, eu vou arrumar um dinheiro, sei lá. Mas essa não é a propaganda certa da igreja. A propaganda certa da igreja é: vem para Jesus, que ele vai te tornar mais que vencedor. Porque mais que vencedor atingiu o nível bíblico, que não tem a ver só com as conquistas da terra. Vamos ser sinceros, quantos milhões de pessoas tem na igreja evangélica? Será que todo mundo tem a casa que você tem? Será que todo mundo tem o carro que você tem? Será que todo mundo tem o emprego que você tem? Será que todo mundo tem a comida que você vai comer, que você tem hoje, depois do culto? Então vamos lá, quem tem mais que você é vencedor, e você... Ou quem tem menos que você é perdedor, e aí agora você passa a ser vencedor? Mais que vencedor tem a ver com o estilo de vida em Deus. Mais que vencedor tem a ver com a maneira que você lida com o sucesso, diga sucesso, e fracasso. Diga sucesso e fracasso. Agora tem uma palavra aqui que sumiu, que parece que isso aqui não é ter sucesso. Uma vida normal. Diga uma vida normal. Diga uma vida normal. Ô, gente, vida normal também é sucesso, tá? Cuidado de você ver uma pessoa dizendo: você não fez isso, você não fez isso, eu tenho 20 anos, já fiz isso. Cuidado, porque não é todo mundo que vai vingar, não é todo mundo que vai ser exponencial, não é todo mundo que vai ser uma referência para que a gente alcance aquilo lá. Isso aí causa uma doença mental e emocional. E Deus não nos chamou para vivermos uma doença mental e emocional. Deus nos chamou para vivermos em paz. Em paz. Ele é o príncipe da... Teve momentos da minha vida que eu vivi sem paz, baseado em conquistas da terra. Eu não quero viver acomodado. E eu não quero que você seja uma pessoa acomodada, mas cuidado em mensurar uma vida vitoriosa por quesitos que não estão errados, mas não são toda a resposta. Não é tudo que está sendo ali dito por aquele que de repente está conquistando coisas na terra, que significa que ele é vitorioso e nós não somos vitoriosos. Escute isso aqui. Max Lucado tem um livro que chama Às vezes a gente aprende, às vezes a gente ganha e às vezes a gente aprende. Diga, às vezes a gente ganha e às vezes a gente aprende. O vitorioso não vai ganhar sempre. O vitorioso, ele vai aprender sempre. Digo, o vitorioso não vai ganhar sempre, mas ele vai aprender sempre. Romanos 8, 28 diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu gosto da versão que diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E tem uma outra versão. Sabemos que em tudo o que acontece, Deus trabalha para o bem daquele que o ama, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Escute. Sabe aquele dia ruim que você teve? Sabe aquele episódio desagradável que você viveu? Sabe aquela fase da sua vida que você preferiria não ter nascido? Mas sabe aquela fase que é pior ainda, que você desejaria morrer? Essas fases tornam você uma pessoa vitoriosa. Porque essas fases extraem de você não uma azeitona, mas o azeite. Não o grão do trigo, mas o trigo que faz pão. Não a uva que o passarinho vai lá e come,
mas o vinho que pode ser bebido. Abre as suas mãos aí, abre as suas mãos. Eu quero declarar sobre a sua vida vitoriosa. Vai passar sim por alguns momentos desagradáveis, mas todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Não abra mão de Deus, não abra mão da palavra, não abra mão da verdade. Continue orando, continue servindo, continue lendo a Bíblia, porque você é sim mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é. Pode ter certeza. Porque se não fosse assim, muitas dezenas de páginas nós teríamos que arrancar da Bíblia. E eu falo para você, é incrível. Eu sei que é verdade, Romanos 8, 28, não por pregar por fé. Porque pregar por fé é um nível. Pregar por conhecimento é um nível. Agora, pregar pela experiência vivida é outro nível. Diga bem forte, a minha dor é a chave da prisão de alguém. Mais forte, a minha dor é a chave da prisão de alguém. Por isso que não é a dor que vai definir se você é vitorioso ou não. É o que você vai fazer com ela. É aí que vai definir. Se você desistir, como um vitorioso vai desistir? Como alguém que está no embate vai dizer, não quero mais lutar? Aí não vai conseguir mesmo. Mas aí a culpa não é de Deus. Quando Davi viu o gigante, ele falasse, meu Deus, eu pensei que era um soldado normal. Esse cara é um gigante. Não, estou fora, ué. Eu até enfrentaria um soldado normal, ué, mas eu não sabia que era um gigante. Davi falou isso? Não. Ele partiu para cima. Por quê? Porque ele não estava confiando nele. Ele estava confiando no Senhor. E eu quero pegar o homem segundo o coração de Deus e trazer coisas que o Espírito de Deus foi me mostrando e que com certeza vai abençoar a sua vida, vai te trazer a questões práticas para que você possa viver uma vida vitoriosa. Quem quer viver uma vida vitoriosa? Mais forte. Quem quer viver uma vida vitoriosa? Quem quer viver uma vida vitoriosa? Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso aí. Antes de falar de Davi, eu preciso te dar duas instruções. A primeira, você vai ficar com uma tarefa de casa, de estudar, no decorrer aí do dia que você quiser. 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel. Porque você vai encontrar as revelações que eu vou trazer para você aqui. Porque se eu for fazer tudo, aí vai para 4 horas. Então eu vou pensar, vou te contar a história, e você que ama a palavra de Deus tem uma boa dica para setembro, fazer um devocional. Lê esses 4 livros da Bíblia. Quem está comigo aqui, diga amém. Davi foi filho de Jessé, da linhagem da prostituta Raabe, que é da linhagem da onde Jesus nasceu. Abre as suas mãos aí. A sua vida vitoriosa não tem a ver da onde você veio, tem a ver com Deus que você serve. Guarde isso. Então, ai, se eu tivesse nascido na família do fulano. Eu já contei aqui, mas vale. Um amigo meu, ele tem um testemunho, nasceu numa família muito complicada, pobre, uma situação difícil, mas prosperou demais. E ele conta que todo Natal ele chegava na cerca da casa dele e ele via o vizinho ganhando presente, amiguinho dele. E ele não ganhava presente. Mas teve um dia que ele não aguentou a pressão. Ele falou que quando amanheceu o dia, ele foi correndo para ver o que o vizinho tinha ganho. E naquele dia, o vizinho ganhou uma bicicleta. Aí ele conta, é engraçado até, que ele foi tomado de uma inveja muito grande, de uma revolta, que ele não foi lá brincar com o amiguinho, e ele ficou falando para Deus, por que eu não nasci do outro lado da cerca? Por que eu não nasci do outro lado da cerca? Fala para quem está do teu lado, você nasceu no lugar certo. Fala, se fosse para você ter nascido
do outro lado da cerca. Você teria nascido do outro lado da cerca. Se fosse para você ter nascido na África, você teria nascido na África. Se fosse para você ter nascido na Suíça, você teria nascido na Suíça. Se fosse para você ter nascido lá nos Estados Unidos, você teria nascido. Bate no peito e fala, eu nasci aonde Deus quis. Mais forte, eu nasci aonde Deus quis. Você quer ver como é que você é vitorioso? Você enfrentou milhões de espermatozoides para nascer. Bate no seu peito. Eu nasci enfrentando milhões de adversários. Dá um aplauso a Jesus. Você não sabe, vai estudar biologia então. Então vamos lá. Eu quero falar um pouquinho de Davi. É a primeira coisa que eu quero falar de Davi. Comece cedo a fazer as coisas para o seu bem. Comece cedo. Davi era jovem, já cuidava de ovelha, já enfrentava leão, já enfrentava urso. Davi não esperou. Davi, ele começou cedo. Amado, você não precisa lamentar por não ter começado há 20 anos atrás. Mas hoje é uma noite profética. Comece hoje o que você acha que deveria ter começado há 20 anos atrás. Porque o cedo para nós é diferente do tempo de Deus. O cedo para nós está vinculado a Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Tem coisas que hoje eu vejo, eu não podia ter começado aquilo. Hoje eu falo, eu começaria 30 vezes mais do que aquilo que eu comecei sem poder. Por quê? Porque no Cronos é uma coisa, no Kairos é outra. Eu profetizo sobre a sua vida. Tem coisas que você ainda está esperando para começar. Hoje, Deus te trouxe aqui para te dizer, comece hoje. Comece hoje. Fala para quem está do teu lado, comece hoje. Escute. Não fique deixando sempre para depois. Isso chama-se procrastinação. Depois eu resolvo, depois eu faço. Davi era um jovem. E o pai dele pôs ele para trabalhar. Oh, coisa boa, aquela geração que começou a trabalhar cedo. Oh, coisa boa. Eu estava hoje pensando em várias coisas. Eu sou do tempo que a gente encontrava com os meninos na padaria. Eu vou muito em padaria, muito, porque eu busco pão, eu pego um leite, aí eu e a pastora, os filhos moram fora, e só encontro à noite. Eu vou muito na padaria. É raro eu ver um garoto com uma sacolinha de pão na padaria. Eu falo, mas o que tem a ver? Porque essa geração já não é mais assim. Ô meu filho, pega os 10 reais, vai lá buscar pão. Nem isso. Que já vai treinando a pessoa, pequenos detalhes, já vai forjando a criança. Não é só o homem, não, é a moça, é a menina que estava lá na fila do pão, com 10, 12, 13 anos de idade, para levar um pão para casa. Você encontra avô na padaria, você encontra pai, encontra mãe, raro. E agora você vai começar a prestar atenção. A meninada anda para lá e para cá, mas não costuma ir num supermercado para a mãe, não costuma ir numa padaria para o pai. Irmão, isso, pedagogicamente, você já está começando cedo. Quem está entendendo aqui? Agora traz para você. Você ficou de começar a ler a Bíblia, não começou. Você ficou de começar a entregar o dízimo, não entregou. Você ficou de começar a escola de voluntário, não começou. Ficou de fazer a escola de crescimento, começou. Você está sempre esperando. Quer ter uma vida vitoriosa, sim ou não? Quer ter uma vida vitoriosa, sim ou não? Sim. Então comece cedo. Segunda coisa que eu aprendi com Davi. Davi estava lá trabalhando. E o pai de Davi diz assim, Davi, vem cá. Faz o favor. Leve esses queijos para o seu irmão e para o comandante. Eles estão numa batalha e leve esse queijo e esse outro queijo para o comandante. O que Davi foi fazer de importante? Diga, nada. Mais forte, nada. Mais forte, nada. Mais forte, nada. Davi não foi fazer nada demais. Então o que eu tenho que aprender com Davi? É que Davi, ele faz o que é preciso. Ele faz o que está na rotina. Ele faz o que tem necessidade de ser feito.
O que é a necessidade hoje? Uma hora eu estou cuidando da ovelha, estou enfrentando o urso, estou enfrentando o leão. Quando eu chego em casa para descansar, o meu pai diz assim: meu filho, pega esses queijos e leva lá para os seus irmãos, e pega esses outros queijos e leva lá para o comandante. O que ele faz? Estou indo. A oportunidade que Deus prepara na nossa vida estão nas coisas comuns. Lembra de Moisés? O que Moisés estava fazendo? O que ele fez 40 anos. Diga 40 anos. Diga 40 anos. Acompanha comigo. Moisés fica 40 anos no Egito. Foge para o deserto. Serve o seu sogro por 40 anos, cuidando das ovelhas no deserto. 40 anos fazendo algo normal. 40 anos fazendo algo simples. 40 anos que nem se fala dele, mas tem um dia que ele fazendo algo normal, algo da sua rotina de 40 anos, ele vê uma sarça queimar e não pegar fogo. Ele ouve uma voz e ele tem a vida dele transformada. Abra sua mão aí. Eu quero declarar que tem pessoas que amanhã, no comum, vai viver o extraordinário de Deus. No comum. Ah, meu Deus, foi no dia que eu estava no monte. Pode até ser no dia que você estava no monte, mas pode ser no dia que você estava limpando o chão da empresa, que Deus manifestou, que uma porta se abriu e que você saiu de uma vida normal para uma vida vitoriosa. Você crê nisso ou não? Davi não dá desculpa. Davi não transfere obrigações. Davi simplesmente faz o que precisava ser feito. Tem gente que não está conseguindo ter uma vida vitoriosa porque ele está escolhendo o que fazer. Faz aquilo que está aparecendo diante de você. Entra pela porta que se abriu, porque a porta que se abriu pode ser pequena, mas vai te levar num cômodo. Deus está falando com você aqui, amém? Vai te levar para um cômodo enorme, e lá tem uma enorme de uma porta, mas essa porta não está para o lado de cá, essa porta está lá dentro. Quando você abre a portinha pequena, insignificante, e entra, tem uma porta extraordinária te esperando. Quem já viu falar do supermercado BH? Supermercado BH, Belo Horizonte. Eu estava vendo a história dele. Ele começou limpando supermercado. Com 40 anos, ele pegou a indenização dele e montou o primeiro supermercado na favela. Ele começou com família rica? Não. Ele começou lá limpando. Lá limpando. Nós estamos falando de uma pessoa que nem é evangélica. Ele entrou pela porta que se abriu. Levou 22 anos. Não, levou 22 anos. Para ele ter o primeiro mercado na favela, porque era o lugar mais barato. O que Deus tem para você não tem a ver com supermercado. O que Deus tem a ver para a tua vida é uma vida vitoriosa. Talvez você está esperando uma grande porta, e eu vim aqui como boca de Deus para a tua vida. É essa pequena porta que você não está acreditando que vai te levar a coisas extraordinárias no nome de Jesus. Pode acreditar. Outra coisa que eu aprendo com Davi. Quando Davi, por isso que eu falei, eu vou te contar a história aqui, porque senão é 5 horas de pregação. Mas está tudo na Bíblia. Quando Davi leva os queijos, vê o problema, vê o desafio, o que ele faz? Eu vou enfrentar esse cara. O que Saul faz? Você precisa de arma. Você precisa de roupa. Você precisa de estrutura. Está aqui minha armadura. Está aqui minha lança, está aqui minha espada, está aqui meu escudo. Quando ele coloca tudo aquilo, ele vê que aquilo ali não é dele, não é para ele. Escute, você quer ter uma vida vitoriosa? Não queira o que não é seu. Isso é inveja. Davi não foi invejoso, mas pega o princípio, não é meu, não é para mim. Irmãos, é impossível um Deus criador dos céus e da terra precisar que alguém tenha atitudes desleais, antiéticas, para que o nome de Deus seja engrandecido ou para que o plano de Deus aconteça. Basta se lembrar que todos os filhos, quando Samuel foi ungir o rei, estavam lá, mas não estava o escolhido de Deus.
E o escolhido de Deus estava lá no pasto, esquecido, mas estava esquecido da família, estava esquecido da terra, mas não estava esquecido do céu. Enquanto ele não chegar, ninguém senta, ninguém come, ninguém vai ser ungido rei, porque o que eu tenho para fazer na vida é na vida de Davi. Abre a sua mão aí em nome de Jesus. O que Deus tem para fazer na tua vida, não tem inimigo, não tem inferno, não tem nada que pode impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Você não precisa ter uma atitude terrível para um plano extraordinário de Deus. Davi me inspira, porque ele teve a oportunidade de matar o homem que queria matá-lo, mas ele diz: o que Deus tem para mim é na hora certa. Bate no peito e diga: o que Deus tem para mim é na hora certa. Não preciso pisar em ninguém, dar rasteira em ninguém, fazer falcatrua, porque o Criador dos céus e da terra conspira, trabalha, coopera em meu favor. Não precisa. Olha, gente, eu já tive cada oportunidade, até no meu trabalho, de prejudicar alguém que me prejudicou. Mas eu preferi ficar do lado de Deus do que ficar contra Deus. Quando você fica do lado do favorecimento, do ilícito, você ficou contra Deus. Vamos colocar os pingos nos is. Você ficou contra Deus. Quando você fica com um certo prejuízo, mas Deus ficou com você, meu amado, ninguém te segura. Diga: ninguém me segura. Quem aprendeu essa lição? Você quer ter uma vida vitoriosa, sim ou não? Você quer ter uma vida vitoriosa, sim ou não? Você vai ter que confiar em Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Muitos nos momentos mais difíceis somem da igreja, para de entregar seus dízimos, para de servir no ministério, porque eu estou vivendo um momento muito difícil. Muito difícil. Nessa hora, você não tem outra receita. Você tem que confiar em Deus. Sabe por quê? Quando Davi tira a armadura e vai encarar o gigante, Davi tem um estilingue, 5 pedrinhas. Simples assim. E o que o gigante tem? Tem lança, tem altura, tem espada, tem escudo, tem força, tem nome, tem histórico. O que o gigante faz? Amaldiçoa Davi. Irmão, não tenha medo de quem fale contra você. Tenha medo de se você está falando contra alguém. Não tenha medo se alguém quer o seu mal. Tenha medo se você quer o mal de alguém. Não tenha medo se alguém conspirou contra você. Tenha medo se você está conspirando contra alguém. E quando Davi, ele vê aquela situação, o que ele diz? Você está vindo a mim com pau e pedra. Eu não tenho condições de ganhar de você. Eu não tenho condições de vencer você. Eu não sei nem como enfrentar você. Mas tem uma coisa: eu tenho uma aliança com Deus. E eu não vou na minha força, eu vou em nome do Senhor. Você quer ter uma vida vitoriosa? Nos momentos de maiores adversidades, saiba, não tem nada a ver com o gigante, tem a ver com Deus que você serve. Pode ir. Não tem nada a ver. Agora, onde que você tem buscado a fonte quando vem a crise? Qual é a fonte que você busca quando vem a adversidade? Porque vida vitoriosa é saber buscar na fonte certa. Vida vitoriosa não é aquele que no desespero ele volta a beber, ele volta para amante, ele volta a fumar, ele volta a usar droga, ele volta para outras práticas. Esse não consegue ter uma vida vitoriosa. Vida vitoriosa é aquele, na hora da crise, ele fala: peraí, eu sei que o meu Redentor vive,
e que por fim se levantará em meu favor. Eu hoje estou numa situação muito difícil, mas o meu Deus cuida de mim. Eu vou continuar servindo a Jesus, crendo em Jesus. A mulher de Jó falou: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele está falando: não, mas os meus olhos vão ver, eu não quero saber. Agora, ver Deus, irmão, você já parou para pensar? Você vai ver Deus de maneira diferente quando você atravessar uma adversidade. Eu não quero que você atravesse, mas nós estamos falando de vida vitoriosa, sim ou não? Vida vitoriosa. Mas pode ser que você atravesse, não é para você desistir, pode ser que você esteja atravessando hoje uma luta que dentro de você está sangrando por dentro. Você está: meu Deus, como é que eu vou resolver isso? O apóstolo está falando, é muito bonito, mas meu Deus, mas meu Deus, mas meu Deus. Irmão, eu não estou falando o que é bonito, eu estou falando o que está escrito. E Deus vela em cumprir a sua palavra. E se está escrito, você pode ter certeza, não tem diabo, não tem inferno, não tem ninguém que consiga ir lá e apagar. Eu declaro sobre a sua vida, vem um tempo de coisas extraordinárias. Pode aplaudir mais forte. Pode aplaudir. Tem que confiar, irmão. Quem quer ter uma vida vitoriosa? O que Davi diz? Eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão. Quando Saul falou assim: cara, mas quem é você? Ele falou: olha, eu cuido de ovelha do meu pai, mas olha, eu já enfrentei um urso, eu já enfrentei um leão. Tem gente que está querendo ser vitorioso sem ser preparado. Dá ruim, hein? Tem gente que está querendo ter um grande negócio sem ter servido em lugar nenhum. Dá ruim, hein? Primeiro Deus vai te preparar. Diga: Deus vai me preparar. Imagina se José, o queridinho do papai, o que tinha a túnica colorida. Irmão, tem gente mostrando aí: o tênis da Nike, do Jordan, 100 mil reais. Irmão, 100 mil reais é fichinha. Nós estamos falando de uma época em que um jovem tinha uma túnica colorida. Não estamos falando de hoje um tênis de 100 mil. Nós estamos falando de um jovem que tinha uma túnica colorida, que era o playboy. Imagina se Deus pega esse playboy e coloca ele como governador do Egito. Ele destruía o Egito, ele destruía a família dele, ele acabava com tudo. Deus sabe como trabalhar na gente. Levante a sua mão aí. Deus sabe como trabalhar em você. Diga: Deus sabe como trabalhar em mim. Agora pode aguentar firme, levanta a mão. O que Deus vai trabalhar, não, vai forte. O que Deus vai trabalhar é proporcional ao que Deus vai fazer. É proporcional, é. Você quer um grande trabalho? Um bom trabalhinho? Não. Deus vai nos trabalhar de acordo com o que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso, aprenda a se capacitar. Você, jovem, meu Deus, você não pode falar assim: eu não tenho diploma superior. Você não pode. A gente é de uma outra época, até não justifica também, mas a gente é de uma outra época. Eu estudei 2 anos na faculdade, faltou 2 anos, mas faltou alguém para me pôr para frente. Eu também queria casar, queria trabalhar, já estava trabalhando, mas aí teve um período que eu fiz besteira, então não vamos entrar nesse detalhe. Mas hoje, uma pessoa de 30, 35 anos, até 40, cara, eu vou fazer uma faculdade online, ter um diploma, porque amanhã pode aparecer uma oportunidade, e eu, por falta de um diploma, que eu posso fazer online, na minha hora de folga, que eu vou pagar 200, 300 reais por mês, eu não vou comprar uma moto ou um carro, eu vou pagar minha faculdade, que vai me abrir portas, eu vou me capacitar. Meu irmão, você tem que se capacitar. Minha irmã, você tem que se capacitar. Meu sonho é ser pastor, dirigir uma igreja. Glória a Deus. Mas o que você está fazendo? Nada. Dá uma olhada nesse sonho. Porque provavelmente não é. Meu sonho é ter um negócio. Do quê? Eu não sei, mas eu queria ser dono de um negócio.
Ah, irmão, Deus não vai perder tempo com essas coisas. Mas se Ele vê você lá, eu vou juntar um dinheiro, eu vou fazer um geladinho, porque meu sonho é ter uma sorveteria. Aí Ele vai abençoar, porque Ele vai falar, Ele está capacitando. Meu sonho é ser pastor, eu vou estudar, eu vou ver como é que é, eu vou fazer escola de voluntário, eu vou procurar o apóstolo, eu vou pedir para me ajudar, eu vou falar que curso que eu faço, que livro que eu leio, eu vou investir no meu ministério, eu vou. Ah, meu irmão, aí vai dar certo. Deus sabe que primeiro eu dou um passo. Diga, primeiro eu dou um passo. Depois Ele abre o mar. Diga, eu dou o passo e Ele abre o mar. A Bíblia fala sobre a nação de Israel abrir cisternas. Cisternas são aqueles lençóis maranhenses, são enormes. Mas o que é aquilo? São buracos que a chuva enche de água e fica ali. As cisternas, nós não estamos falando caixa d'água, que hoje tem, água encanada. Nós estamos falando de uma época em que se chovia muito pouco. Israel chove muito pouco. Por isso você não vê casa com telhado lá, é tudo com laje só. Uma vez ou outra chove. Mas escute, abrir cisternas era se preparar para quando viesse uma torrente de água do Negueb, porque choveu lá, ou chovesse em Israel, a água não era perdida, a água era retida. Agora ninguém abre cisterna na hora que começa a chover. Você abre cisterna debaixo do calor, debaixo da seca, debaixo do sol escaldante, sem ter água para beber. Por que faz aquilo? Para que na hora que vem a água, tenha onde reter a água. Isso é preparação. Tem gente aqui que vai morrer de orar, vai morrer de ler a Bíblia, mas ele não está se preparando para o que Deus prometeu. Levante a sua mão aí, levante a sua mão, já estou encerrando. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu profetizo, em nome de Jesus, tudo que o Senhor tem para cada um aqui, vai ter uma sabedoria para se preparar para realizar a obra do Senhor, em nome de Jesus. Escute. Aqui eu fecho. Escute. Tem gente que na hora da dor, eu não estou dizendo que não pode, mas quero que você amadureça. Tem gente que na hora da dor, ele procura servir na igreja, ele entrega o dízimo, ele entrega a oferta, ele vem nos cultos. Ele tem tempo para orar, ele tem tempo para ler a Bíblia, porque bateu a crise. Ou seja, dá para abrir a cisterna? Dá, Deus é bom, é maravilhoso, é extraordinário. Mas as consequências daquele período, Deus não tira. Deus não tira. Vamos ser sinceros. Tem gente que, mas eu mudei. Eu sei que você mudou. Mas a consequência não tem como mudar. É a soberania de Deus. É a soberania de Deus. Quantas pessoas apareceram grávidas, namorando, e aí depois, mas eu não quero, eu me arrependo. Está tudo certo, está tudo certo. Mas Deus não vai matar a criança. Mas está tudo certo. Mas é uma juventude perdida. Se alguém já viveu isso, sabe. Eu tenho casos desses na família, posso falar. É uma juventude perdida. É uma dificuldade depois. Era o plano de Deus? Não. Vai viver no sofrimento? Não. Mas tem um preço. A mesma coisa é a nossa vida cristã. Não adianta a gente viver do bombeirismo. Diga bombeirismo. Não, mais forte, bombeirismo. Mais forte, bombeirismo. Não adianta a gente viver do bombeirismo. O negócio está ruim, eu vou entregar meu dízimo. Casamento está ruim, eu vou assistir mensagem de casamento. A minha saúde ficou ruim, eu vou servir no ministério. Cada coisa que acontece de ruim é para a pessoa tomar uma posição. Não, esse não é Deus. Não, esse Deus não é Deus. Esse Deus é o que a gente criou no nosso ventre. Mas esse Deus não é Deus. O Deus que é Deus, Ele fala, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Eis que estou convosco todos os dias. Está fazendo besteira? Eu estou com você. Só que vai complicar a tua vida. Está me desobedecendo? Ok. Vai complicar a tua vida.
Ah, não quer fazer o que está escrito? Ok, eu não vou obrigar ninguém. Esse é o Deus que eu conheço. Não cria um Deus que você faltou um culto, no outro dia você amanheceu doente, foi porque eu não fui na igreja. Irmão, se fosse assim, tinha um monte de gente morto já. Mas o que é isso? A gente vai vivendo um bombeirismo. Vai vivendo uma vida assim, ó. Não. Você quer ter uma vida vitoriosa, sim ou não? Sim ou não? Fique de pé, eu quero orar por você. Escute. Preste atenção nisso. Uma vida vitoriosa não é dirigida por circunstância, mas por escolhas. Escute isso. Eu já vivi, não sei você, eu já vivi problemas que eu não fiz nada para viver aquilo. E eu já vivi problemas que eu procurei sarna para me coçar. Quem já procurou sarna para se coçar aí? Quem já? Agora, quem não procurou sarna e a sarna veio? Sabe qual que é a diferença? Um não te dá raiva, não rouba a sua força, que é quando você não procurou. O outro te dá raiva, te dá frustração, rouba a sua força, tira a sua fé. Por quê? Porque você vê e fala, puxa vida, igual o filho pródigo, e caindo em si. Aí você cai em si, mas o Pai é fonte, diga, o Pai é fonte. Então a vida vitoriosa tem a ver com a fonte, a vida vitoriosa, diga, tem a ver com a fonte. Seu Pai é fonte. Você pode estar hoje vivendo um momento extraordinário da sua vida, como você pode estar hoje vivendo um momento difícil. Ok, mas se hoje todos nós aqui decidirmos andarmos em vitória, a primeira coisa é andar na palavra de Deus. Levante as suas mãos assim, feche os seus olhos. O Ministério Louvor vai cantar uma canção. Vem cá, pastora. A pastora vai orar por nós. Sabe para quê? Para você ter uma vida vitoriosa. Deus não te chamou para viver uma vida de derrota. Deus não te chamou para viver uma vida de empate. Deus te chamou para viver uma vida de mais que vencedor. Aonde estão os mais que vencedores aqui? Dá um aplauso nessa noite. Faz barulho nesse lugar. Dá um brado de vitória. Dá um glória a Deus. Dá um aleluia aqui. Aleluia.